Boa tarde, meu nome é Angelita Correia, eu sou arquiteta, sou pós-graduanda em neuroarquitetura pela PUC e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o nosso canal, um pouquinho sobre nós. Eu sou autista nível 1 de suporte, diagnosticada já na fase adulta e através do nosso canal a gente quer mostrar para vocês um pouquinho do cotidiano do autista, um pouquinho também, né, sobre a arquitetura, como a neuroarquitetura interfere na sobrecarga sensorial, na disposição do autista, a forma como a gente vê o mundo também, que é uma maneira um pouquinho diferente dos neurotípicos. E a gente também pretende falar sobre como minimizar, né, essa sobrecarga sensorial através da neuroarquitetura. Vamos dar dicas, né, também para as pessoas que são autistas, neurodivergentes, sobre como melhorar um pouco o próprio ambiente, né, para diminuir o desconforto e trazer um pouco mais de bem-estar para cada um. Também estou aqui com a Rovena, ela vai se apresentar agora. Ela vai aparecer um pouquinho menos, que ela gosta menos ainda de gravar vídeo, mas hoje, como é o nosso vídeo de estreia, ela vai se apresentar um pouquinho para vocês agora. Oi pessoal, eu sou a Rovena Dantas. Assim como a Angelita, eu também fui diagnosticada com autismo já na fase adulta. Foi até por dica da Angelita, um dia nós vamos contar essa história, fica para um próximo vídeo. E quando ela me chamou para fazer parte desse projeto, do canal, eu achei assim, bem interessante, porque a gente vê muita coisa falando, né, de adultos quando são crianças, né, e adolescentes, mas adulto a gente fala pouco. E no nosso caso, nós duas somos arquitetas, a gente tem um olhar um pouco diferente em relação ao autismo, com a relação dele com o ambiente construído. A Angelita está fazendo a pós-graduação nessa área, eu tenho mestrado nessa área, mestrado na parte de ambiência, e eu sou professora. Eu gosto de me expor na sala de aula, mas eu não consigo me expor nos vídeos, como ela fala bem. Ela tem uma dualidade em si, acho que todo autista tem um pouquinho de dualidade, a gente fala disso também um pouco mais pra frente. E o intuito desse canal é justamente a gente mostrar essa relação da arquitetura, as cores, todo o ambiente sensorial, como ela afeta os autistas, como ela pode ser um gatilho, mas ela também pode ser um ambiente calmante. E uma coisa também que a gente quer mostrar muito nesse canal é para as mamães que têm filhos autistas ainda na fase, né, infantil ou pré-adolescente, é para vocês irem conhecendo um pouco mais sobre como que o filho de vocês vão ser, né, um autista adulto, porque as pessoas têm mania de achar que só existe autista criança, que só a criança dá crise. E nós também damos o nosso famoso meltdown e o nosso famoso shutdown. Então a gente quer mostrar, né, através do nosso cotidiano, através da nossa experiência, como que vocês, mamães, né, podem lidar com isso no futuro, porque nós autistas, nós já somos adultas, mas a gente vai envelhecer. O autismo vai junto com a gente, porque é um transtorno, não é uma doença. Cada autista tem o seu espectro, né? Por isso que chama espectro, né? Do transtorno autista. E a gente vai ensinar um pouco para vocês também sobre como ajudar o filho de vocês, né? Nessa fase para se tornarem adultos o mais independente possível, né? Porque a gente sabe que em alguns casos não tem como ser totalmente independente, mas a gente também vai mostrar que é possível ser, entre aspas, dependente. Eu falo entre aspas porque nós também precisamos de suporte, né, Rovena? As pessoas acham que por sermos autistas adultos e funcionais, nós não precisamos de suporte, mas sim, a gente precisa de medicação, a gente precisa de terapia, às vezes a gente precisa de apoio humano do nosso lado. Tem dias que nós não conseguimos sair da cama, não é preguiça, é porque realmente o nosso corpo está cansado, a nossa mente está exausta, nós também sofremos após uma socialização. Então, assim, vocês vão ver um pouquinho de tudo aqui no nosso canal. Vai ser um canal voltado para autistas somente? Não. Nós vamos falar sobre arquitetura, nós vamos falar sobre neuroarquitetura, nós vamos falar sobre o nosso cotidiano como autistas, mas também como pessoas, né,
entre aspas, normais. E espero que vocês gostem, né, do nosso canal, do nosso conteúdo. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, de tema, né, de vídeo para poder enviar para a gente, vocês podem estar escrevendo aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de ripar se vocês puderem. E compartilhe o nosso vídeo e acompanhe a gente nessa nossa nova jornada, porque eu acredito que a gente vai poder ter uma troca de experiência muito boa. E já vou adiantando, nossos vídeos dificilmente terão edição. Porque autista é assim, a gente geralmente fala sem filtro. E de vez em quando, eles não estão aqui hoje, mas de vez em quando, como provavelmente a maioria dos vídeos vão ser gravados na minha casa, de vez em quando vocês vão ver os meus 5 filhos de 4 patas, que são os meus gatos que moram comigo. Então, hoje eles não estão participando, porque senão o celular já teria caído, já teria um gato brigando, então, para não ter interferência, aí eu optei por deixar eles no quarto. Mas é um pouquinho isso que eu quero dizer. E nos próximos vídeos eu vou contar como surgiu o meu interesse pela neuroarquitetura, tem tudo a ver com a minha vida profissional de técnica de enfermagem, que era a minha profissão antes. E a Rovena também, né, ela sempre teve esse interesse pela ambiência, pelo como o ambiente molda a gente, né? Às vezes a gente chega num ambiente e a gente se sente cansado e nem sabe que é por conta da arquitetura que está naquele lugar. Mais alguma coisa, Rovena? Não, só complementando o que a Angelita falou, a gente não tem intuito, a gente não é um canal de diagnóstico nem nada disso, tá, gente? Como a Angelita falou, é compartilhar a experiência. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, como é que vocês fazem diante dessa situação? Né? Seria assim, sugestões, dúvidas, críticas, né? Bem-vindas. A gente não quer ser dono da verdade nem nada, é mais para compartilhar a experiência. A gente sentiu essa necessidade de compartilhar a experiência. Então seria isso, né? Se alguém quiser mandar aqui nos comentários alguma coisa nesse sentido, fica à vontade. E outra coisa também que eu queria complementar, como eu disse, a Rovena não gosta de gravar vídeo, eu não sou muito fã também, mas eu tô começando a me adaptar. Eu fiz vários testes antes para estar aqui na frente da câmera hoje apresentando o nosso canal para vocês. Eu reforço que os nossos vídeos dificilmente terão edição. E hoje vocês estão me vendo assim, toda arrumadinha, bonita, né, de maquiagem. Mas já adianto, autistas, pelo menos no nosso caso, nós não gostamos de maquiagem. A gente tem muita sensibilidade ao tecido, a calor. Então, assim, hoje aqui no nosso estado tá muito quente e não foi possível ligar o ventilador, então a gente já tá derretendo aqui. Então, vocês vão ver vídeos muito naturais da nossa vida, porque é exatamente isso que a gente quer mostrar, a realidade por trás da nossa vida. Porque não adianta eu vir aqui mostrar um vídeo bonitinho, por exemplo, venho aqui, né, vocês sabem que a gente é autista, nível 1 de suporte, mas eu mostro só coisas boas. Não, tem dias que eu vou gravar para vocês mostrando a realidade. Pode ser a realidade de uma crise, pode ser a realidade da falta de medicação, que às vezes a gente não consegue todas pelo SUS. Inclusive eu tô com um processo, né, no Ministério Público para tentar conseguir uma das medicações que eu preciso. Então, assim, a gente quer mostrar exatamente isso. Tudo que acontece de verdade, o mundo verdadeiro dos autistas. No nosso caso, né, nível 1 de suporte, arquitetos, profissionais, que temos uma vida, né, lá fora, mas eu quero que vocês se sintam à vontade para poder comentar, para poder perguntar. A gente vai contar um pouquinho depois como foi o nosso diagnóstico. Nos próximos vídeos a gente vai ter muito assunto para poder compartilhar com vocês. E eu quero deixar aqui desde já o nosso agradecimento pelo tempo, né, por tudo que vocês assistiram, e podem colocar aqui nos comentários, tá? Tudo que vocês quiserem perguntar, críticas, dúvidas principalmente, que eu acredito que vão ter muitas dúvidas, e a gente vai se falando nos próximos vídeos. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau.